Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Eu sou o Thiago, professor da escola Ensino Médio da Amontada. Eu sou professor de Ciências Humanas, né? Principalmente agora a gente vai estudar História, principalmente o Brasil durante o governo de Vargas. Mas antes, quero que vocês, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, tá certo, gente? Para vocês receberem as notificações do vídeo assim que eu terminar de gravar e postar no YouTube. Valeu, gente. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. O Brasil, durante o governo Vargas, a gente vai observar que na década de 30, a gente observar, ele é muito influente. Principalmente na parte que a gente está estudando hoje, que vai ser a terceira parte, que vai ser a chamada ditadura do Estado Novo. E nesse processo, no fim da década de 30, né, a gente vai observar que Getúlio Vargas ele tomou várias medidas, antes, claro, da redemocratização do Brasil. Primeiramente, ele criou o DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que a gente vai ver como é que ele funcionava, qual era o papel. Censurava algumas coisas, liberava, fazia propagandas de apoio ao Getúlio Vargas. Isso a gente vai ver hoje. E a gente vai ver também o Brasil. Qual foi a posição do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial? E aí a gente vai observar que mesmo o Getúlio Vargas sendo fã, gostando, tendo uma simpatia pelo nazifascismo, na Segunda Guerra Mundial ele vai entrar do lado, né, claro, dos Estados Unidos, que é contra o nazismo, o fascismo, né, que estava surgindo ali. E a gente vai observar também, estudar um pouco da redemocratização do Brasil, que foi quando Getúlio Vargas vai se afastar do poder. Então vamos lá, gente, vamos começar? Logo, gente, que como a gente viu na aula passada, assim que Getúlio Vargas tomou o poder, a gente vai observar que ele passou a governar por meio dos decretos-lei. O que eram os decretos-lei? Na verdade, eram cartas que ele verdadeiramente fazia e diziam que tinham o mesmo poder de lei. A gente vai observar que nesse período os partidos políticos no Brasil foram extintos, inclusive a ação integralista, né, que foi um dos que apoiaram o golpe, né, do Estado Novo, essa ditadura do Estado Novo, eles vão ser extintos. E aí a gente vai observar que esse Estado Novo eles tinham alguns objetivos, alguns princípios, né, e ideias sobre essa construção dessa nova nação. E uma das ações do governo de Getúlio Vargas durante a ditadura do Estado Novo era, primeiramente, a pauta da ordem. Tudo tinha que ser verdadeiramente garantido na ordem, na obediência à autoridade, né, a obediência ao Estado, e também aceitação das desigualdades sociais, que verdadeiramente isso é inconcebível em qualquer regime político, em qualquer governo, aceitar a desigualdade social. E a desigualdade social só, se a gente for observar, agrava vários problemas sociais, como a violência, por exemplo, é causada pela desigualdade social. E isso a gente não deve aceitar. E também a gente vai observar que era marcado principalmente pela tutela do Estado sobre a nacionalidade brasileira. O que é isso? Que o Estado era o mais importante naquele momento. A nacionalidade brasileira. Criar também, no sentido do homem, criar a nacionalidade. Por isso que a gente vai observar que Getúlio Vargas, nesse momento, ele vai utilizar, inclusive, muito dos meios de comunicação. E aí é que, gente, em 1939, Getúlio Vargas ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele vai ser, claro, inspirados principalmente nos meios de controle da comunicação da Alemanha nazista. E aí o que acontece nesse período?
o BIP, né, o DIP, ele contava com agentes, né, que eram encarregados principalmente de censurar jornais, revistas, livros, rádios e cinema. Eles estavam lá. Qualquer coisa que fosse contra a, a ideologia, quanto as ideias, né, a construção desse Estado novo, era censurado, era proibido. E aí o que é que vai acontecer? A ditadura do Estado Novo, a propagandas, principalmente vão ser basicamente criar principalmente uma ideia que o Estado Novo será bom. Então a gente vai observar que as propagandas que vão aparecer na rádio, antes de filme, antes de música, no cinema, vão aparecer propaganda que mostra, vamos dizer assim, que o Estado Novo é algo bom, essa ditadura é boa. Mas a gente vai observar como vai ser essa construção. Olha aí, ó. O DIP, ele era responsável por publicar, né, peças, se a gente for observar, campanhas publicitárias que mostrava a figura do presidente Getúlio Vargas como figura paternal, né, a figura de um pai, a figura de um homem bondoso, mas também severo e um homem exigente. Inclusive, se a gente for observar, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, criado em 1939, ele também vão utilizar documentários, cinejornais e tudo isso antes de qualquer coisa, antes de passar um filme, de passar um documentário, era obrigatoriamente que em todos os cinemas, ó, antes do filme, ó, nos livros, nas cartilhas escolares, que era para ter alguma propaganda, algum momento que mostrasse a figura de Vargas, exaltando verdadeiramente, como a gente já viu, uma figura de um pai, de um homem bondoso, mas também severo e exigente. E também era para mostrar nesses filmes, livros, cartilhas escolares, tá? Principalmente a noção de patriotismo e de civismo, né? Ele queria essas duas coisas, que o Brasil fosse patriota e noções de civismo, né? Que a gente vai observar que nesse período vai ser muito marcante, porque eles vão tentar criar no Brasil uma nacionalidade. E aí a gente vai observar, gente, que o DIP também ele vai ser, principalmente, ele vai ganhar através nesse ambiente de controle, de censura dos meios de comunicação, é que vai entrar também o papel da polícia especial, que vai ser, quem é que vai ser, para que serve essa polícia especial? Primeiramente, a gente vai observar que é para manter também o controle, já que uma ditadura ele controla os meios de comunicações, controla a população, e para controlar a população precisa da polícia para manter a população sob o controle. Aí nisso é que essa polícia especial vai estar principalmente a comando de Getúlio Vargas e vai ser comandado por Filinto Miller, né? Ele vai, principalmente, ele vai ser conhecido principalmente por prender, dar prisões arbitrárias, né? Se verdadeiramente chega lá sem nada, sem nenhum documento, sem nada, chega, prende a pessoa e pronto. Também por praticar tortura contra os presos. Então vai ser um problema também que vai ser social no Brasil, essas prisões arbitrárias e também esse de tortura que vai acontecer no Estado Novo também. Vai observar que uma ditadura é marcada pelo controle da população e para controlar a população é utilizado a polícia e também o controle e das mídias, da rádio, do jornal, do cinema, da televisão. Então a ditadura é o controle e repreensão de toda a sociedade. Em
1940, a gente vai observar que está em pleno a Segunda Guerra Mundial. E aí o próprio Getúlio Vargas, ele nesse momento, ele vai elogiar o sucesso das tropas nazifascismo na Europa, principalmente porque ideologicamente o Getúlio Vargas ele tem uma simpatia com o regime nazista e o regime fascista, já que também o Estado Novo é um regime autoritário. Então, se a gente for observar, claro que como um homem, um político inteligente, ele vai manter uma posição ambígua no primeiro momento. Ele não vai ser nem favorável aos eixos, né, aliados e nem favorável ao regime nazista e ao regime fascista. Aí o que é que vai acontecer? O governo norte-americano, os Estados Unidos, ele vai, já que o Brasil, se a gente for observar, ele vai manter com o Brasil a chamada política da boa vizinhança. O que é isso? Na verdade, essa política da boa vizinhança é para garantir, né? Claro que o Brasil era um ponto estratégico já na Segunda Guerra Mundial, a gente vai observar. E aí, a política da boa vizinhança, o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos vão oferecer ao Brasil empréstimos, vantagens comerciais, inclusive técnicos, inclusive enviar militares para o Brasil para, vamos dizer assim, ensinar técnicas de combate aos militares brasileiros. Isso vai acontecer nesse período. Nesse período que está acontecendo, se a gente for observar, Getúlio Vargas ele vai manter nesse período neutralidade, só que essa neutralidade vai chegar ao fim em 1942, quando os blocos nazifascista vão afundar um navio brasileiro, né? E aí os alemães vão destruir esse navio mercante brasileiro e aí vai acontecer grandes manifestações populacionais, os estudantes exigindo que o governo entrasse no conflito ao lado dos democratas, né? Ao lado principalmente dos países que eram aliados aos Estados Unidos, né? Que aí a gente vai observar que era a Inglaterra, França. E aí o Brasil, nessa condição, ele vai declarar guerra aos países do eixo nazifascista. E aí ele vai entrar na guerra. E aqui, inclusive, o que é que vai acontecer? Inclusive, se vocês estão vendo aí a imagem, por isso que existe aquele ditado, agora a cobra vai fumar. Que esse aí, gente, é o símbolo das forças expedicionárias brasileiras. São o símbolo que era utilizado pelos soldados brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. E o que é que vai acontecer? Em julho de 1944, 25 mil soldados, né, da FEB, eles vão descer, basicamente, desembarcar na Itália durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente está observando aqui que um dos símbolos da FEB era essa cobra aí fumando um cachimbo, né? Por isso que, inclusive, agora tem aquele ditado, agora a cobra vai fumar. Agora, gente, se a gente for observar, o Brasil, ele nesse período, né, do período da Segunda Guerra Mundial, claro, vai ter várias manifestações estudantis e populares, porque principalmente pelo UNE, né, União Nacional dos Estudantes. O que era que eles queriam? O que é que eles eram a favor? Eles eram a favor, principalmente, da participação das Forças Armadas na guerra contra o nazifascismo, né, que era a Segunda Guerra Mundial. Como eu já acabei de dizer, que através das manifestações populares e estudantil é que o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai observar também que a entrada do exército brasileiro, principalmente na Segunda Guerra Mundial, é que vai dar ao Brasil, né, vai acabar
vai tirar a tensão do Brasil do clima sufocante da ditadura do Estado Novo. Né? Todos os militares estão durante a Segunda Guerra Mundial e vai dar um ar mais de liberdade ao Estado Novo. Em 1943, também não vai ter só as manifestações populares e nem as manifestações estudantil. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, né, também alguns grupos de intelectuais também mineiro, eles vão escrever, eles vão lançar o chamado Manifesto Mineiro. O que é esse Manifesto Mineiro? Qual é o motivo? O Manifesto Mineiro, ele defendia o fim da ditadura do Estado Novo e a volta, principalmente, da democracia. Também foi nesse período também que o Congresso Brasileiro de Escritores, eles também tomaram posição e eles eram totalmente ao favor da democratização do Brasil, que o Brasil voltasse a ser verdadeiramente uma democracia. E aí o que é que vai acontecer? Poucos meses depois, né, e com a guerra, Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, Getúlio Vargas ele vai pôr, enfim, a censura, né, aos meios de comunicação. Ele também vai perdoar os crimes políticos e aí inclusive vai voltar para o Brasil o Luiz Carlos Prestes. E aí ele vai convocar novas eleições para uma Assembleia Constituinte, se a gente for observar. E aí dá ao ar do Brasil dele estar voltando verdadeiramente uma democracia. Aí, gente, é que nesse período vai surgir aqui também no ar de uma Assembleia Constituinte, novas eleições, é que vão surgir diversos partidos políticos, né, já que eles foram extintos pelo Decretos-Lei do Getúlio Vargas, na ditadura do Estado Novo. Aí vai ter a União Democrática Nacional, UNED, né, que vai ser apoiado pela classe média e alta do Brasil, né, formado principalmente pelas pessoas mais ricas que tem no país. Vai ser formado também o Partido Social Democrático, né, o PSD, que aí vão ser principalmente, olha aí, gente, quem é que vai fazer parte do PSD? Os coronéis e os interventores. O que eram os interventores? Lembra que na aula passada a gente vai observar que Getúlio Vargas, quando ele assumiu o poder, ele tirou todos os governadores do poder, que era chamado presidente, e aí eles vão colocar um interventor, né, que ele vai ter os mesmos poderes de um governador. Vai criar nesse período também o Partido Trabalhista Brasileiro, né, o PTB, e os principais partidários desse PT do B era os líderes dos sindicatos, era a pessoa ligada ao sindicato e ao Ministério do Trabalho. E também, gente, vai ser legalizado o Partido Comunista do Brasil, né, o PCB. Ele vai ser legalizado nesse período. A gente vai observar que deu com o fim da censura e também com essas novas eleições, vai dar ao Brasil um ar mais democrático. E aí a gente vai observar que a formação desse partido, a pluralidade partidária, vai voltar ao Brasil nesse momento. E aí, gente, nesse período também, claro que os líderes dos Partido dos Trabalhadores Brasileiros, os líderes sindicais, os partidos comunistas, eles vão defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República. E vai ser conhecido no Brasil esse período como querenismo. E eles saíram verdadeiramente nas ruas dizendo: queremos Getúlio. Só o que é que vai acontecer? O Getúlio, principalmente ele vai ganhar força, principalmente dos trabalhadores, dos líderes sindicais e do comunista, pela reforma, a criação do Ministério do Trabalho, a lei trabalhista, é que vai dar a ele e para os trabalhadores esse apoio a ele. Só o que é que vai acontecer?
esse movimento, né, do querenismo, ele vai ser basicamente acabado. Por quê? Antes que isso aconteça, antes que esse movimento das eleições, principalmente para presidente, vão fazer com que os generais Góes, Monteiro e Eurico Gaspar Dutra vão exigir a renúncia de Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas renuncie à presidência, que ele não participe mais dessas novas eleições. E aí o que é que vai acontecer? O Getúlio Vargas vai ser afastado em 1945. E aí com isso acontece o quê? Chega ao fim a ditadura do Estado Novo. Gente, a nossa aula chegou ao fim. Quero agradecer a participação de todos, né? Essa é basicamente a nossa última semana, né? Logo entraremos de férias. Só que nesse período de pandemia, férias não é para vocês saírem de casa e para a praia, né? Sair não. Ainda a gente está no Brasil, né, com uma pandemia gigantesca, mais de 40.000 pessoas faleceram com o coronavírus, então a gente tem que principalmente preservar a nossa saúde. Então, nesse período agora de férias, continue em casa, estudando em casa, principalmente veja todos os outros vídeos, né, que desde da primeira semana, da segunda semana de março está sendo feito vídeo aulas para vocês assistirem em casa, então permaneçam em casa, né? É pouco difícil, mas enquanto não existir uma vacina, um remédio eficaz, a gente tem que preservar a saúde nossa e daquelas pessoas que estão próximo de nós, que a gente ama, né? Então, para a gente espero verdadeiramente que isso acabe, que em agosto a gente volte às aulas presenciais, né? Principalmente porque eu gosto muito de estar com vocês, mas vamos continuar, né? Vamos fazer o que a gente verdadeiramente pode. Nesse momento é o momento principalmente da gente estar em casa estudando, né? É claro que vocês jovens têm uma vida social mais assim, mais ligada, mais acentuada, querem sair com os amigos, quer estar com os amigos, isso é verdadeiramente é de todo jovem, mas vamos tentar proteger e salvar vidas, né? Também, gente, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, tá certo? Para apoiar principalmente a gente que faz esse vídeo para vocês, tá certo? Quero agradecer para vocês uma boa semana, né? Seja de paz, de alegria e verdadeiramente também agradecer por assistirem o vídeo até aqui. Tchau, gente. Até a próxima aula.